Graça e paz, queridos. Estamos em nosso devocional 365, Rema, e estamos meditando hoje no livro segundo São Mateus, capítulos 14, 15 e o capítulo de número 16. O capítulo 14 começa com a morte de João Batista. A morte de João Batista ocorre porque ele, falando da parte de Deus como profeta que era, ele reiterava que Deus sempre julgou, condenou o pecado. E, nesse caso, ele estava julgando o pecado de adultério. A cabeça de João Batista é arrancada e quando João Batista é morto, a notícia chega a Jesus e certamente isso o entristece. A Bíblia mostra para nós que Jesus se retira para um monte e ele lá passa a noite inteira. Mas, ao voltar deste tempo de reclusão, Jesus encontra uma multidão de doentes, coxos, paralíticos, aleijados, clamando, implorando a Ele cura, e assim Ele o faz, mostrando para nós que o Senhor, em qualquer tempo, Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Senhor que nos cura. E além do mais, essa multidão de doentes que o cercava, estava com Ele já há muito tempo. E agora nós vamos ver a primeira multiplicação de pães e peixes. É tão importante essa passagem que os 4 evangelhos a cita. Aqui nós vemos um Deus na pessoa do seu Filho que nos demonstra que Ele é sempre generoso, Ele é sempre provedor, Ele nunca nos deixará faltar, mesmo que tenhamos pouco, Ele fará a multiplicação para que nós não tenhamos necessidade nenhuma. No capítulo de número 15, nós encontramos a tradição dos anciãos e aqui Jesus é questionado por que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Jesus então leva estes fariseus e saduceus a meditarem também que eles estavam quebrando a tradição, não só a tradição deles, mas eles estavam quebrando o mandamento do Senhor, porque Jesus vai lembrar a eles que eles estavam negando cuidar das suas próprias famílias, seus pais, para trazerem ofertas para o templo. Jesus quer dizer com isso que não adianta você trazer generosas ofertas ao templo, à obra do Senhor, se você estiver negligenciando o trato, o cuidado com os seus genitores. Aqui Jesus também explica que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que sai, porque provém do coração. Se o coração estiver errado, certamente as coisas erradas sairão. Ainda nesse capítulo 15, nós encontramos também a história da mulher cananeia. Essa história é muito interessante, porque essa mulher não é judia, mas certamente ela conhecia sobre o Messias de Israel. Ela sabia que este Messias era generoso, compassivo, filho de Davi, e ela implora a Jesus cura para sua filha. E Jesus vai falar sobre pão. Então, vemos nessa passagem que Jesus associa a cura para os filhos como pão para os filhos. E Jesus diz, não é bom tirar o pão da boca dos filhos, que é um direito, para dar aos cães. Assim era chamado todo gentio pelos judeus. E Jesus não chamou a mulher de cão, mas ele disse aos judeus que já que eles tratavam as pessoas dessas formas, agora Jesus iria fazer com que estes que entendam a palavra, que recebam ele como Messias, vão receber o milagre que eles tanto almeja. E chegando, irmãos, ainda no finalzinho do capítulo 15, nós vemos Jesus fazendo a segunda multiplicação dos pães, mostrando para nós que Ele sempre será o multiplicador das bênçãos na nossa vida. Não importa o tempo, não importa a circunstância, Ele sempre será o Deus provedor e que faz milagre. E encerrando o capítulo de número 16, os fariseus vão pedir também agora um sinal do céu ao Senhor Jesus. E Ele vai dizer, olha, o sinal já foi dado. Jonas é o sinal que eu dou para você. Lembrando para nós que todas as passagens da Bíblia, todo o Antigo Testamento também é inspirado por Deus. É a palavra de Deus. Certamente que nós devemos interpretar as figuras, as sombras, os tipos que estão no Antigo Testamento. Mas é no Antigo Testamento que está embutido, está escondido o Novo. E no Novo nos revela o Antigo. E encerrando esse capítulo, Jesus vai
perguntar aos seus discípulos: quem dizei os homens que eu sou? Eles começam dizendo, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros até chegam a dizer que o Senhor é Jeremias. Mas Jesus faz a pergunta crucial: e em vocês, quem vocês dizem que eu sou? E nós encontramos nesse capítulo 16 a famosa frase do apóstolo Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para ele: ô Simão Bar-Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação, eu digo a você, que eu entrego as chaves dos céus, e com essa revelação, todos os que estão na minha igreja poderão ligar aqui na terra, será também ligado no céu. Desligando aqui na terra, será desligado no céu. E Jesus disse: sobre esta revelação, na minha igreja, o inferno não pode prevalecer. Interessante, ao final deste capítulo, é que mesmo Pedro tendo dito que Jesus era o Filho de Deus, revelado pelo Pai, Pedro também vai agora dizendo a Jesus para não ir para Jerusalém por causa da sua morte terrível. Jesus o repreende, dizendo que aquela inspiração que Pedro estava tendo ali agora não era divina, era do diabo. Isso quer dizer para nós que temos que ter muito cuidado com as revelações, porque nem todo sobrenatural é divino. E isso mostra para nós que nós devemos ter muita atenção e olhar sempre para a palavra, pois aquilo que Cristo nos diz, aquilo que Ele nos fala, sempre será verdade e será eterno. E Jesus, predizendo a sua morte, ele vai fechar esse capítulo dizendo para todos nós que ele é aquele que cumpria todas as profecias que haviam nos salmos e também nos profetas. Então, que você possa meditar mais nessas passagens, que você se alimente mais da palavra de Deus, pois alimentando-se da palavra de Deus, você também estará alimentando a sua fé. Que Deus os abençoe.